Programa Uma Dose de Esperança, com o terapeuta Sandro Barros. Fala pessoal, aqui é o terapeuta Sandro Barros e mais uma dose de esperança. Hoje meus convidados são mais que especiais, são os dentistas, doutores, Fábio Guedes. Grande Sandro, prazer estar aqui. Esses caras fazem milagre, meu irmão. Que maneiro, cara. Pô, gostei muito de estar entrevistando vocês. A gente sabe como a agenda tá bombada. Cara, eu tô há meses costurando, né? No grupo lá. E aí, pode terça eu posso. Eu não posso. Aí, às Por vezes, incrível que pareça, só saiu depois de tanto tempo por minha causa, porque Antônio aceitou de primeira. Eu que enrolei. A gente deu sorte com o Antônio, né, cara? Não, terça eu posso. Aí você, terça eu posso. Sorte não, sinta-se privilegiado. Privilegiado. É isso aí, cara. Pô, muito legal o trabalho de vocês. Eles cuidaram aí, estão cuidando da minha família, né? 2 tias, a minha mãe tá feliz pra caramba. Hoje ela tirou uma foto com aquele sorrisão, né? Tem que só agradecer vocês. Eles cuidam da minha mamãe, que me resgatou, né? A mamãe é maravilhosa, né? E vocês transformam vidas, né, cara? E como que é isso aí? Quanto tempo? Vocês são do Rio? Fala um pouquinho aí. Vocês são cariocas? Na verdade, eu sou... boa noite, pessoal. É isso aí. Fabinho. Estou aqui com o Sandro Barros, meu amigo, um irmão de alma, Antônio Pedrosa. Irmão de alma mesmo. Aqui poder compartilhar um pouco do que a gente faz nos bastidores, né, isso. o Sandro? Na verdade, eu sou paulistano, nascido em São Paulo, mas vim para cá ainda muito pequeno, com 10 meses, e milito na área da odontologia. Sou dentista, sou ortodontista, especialista em ortodontia, e sou cirurgião dentista há 22 anos e ortodontista, diria, há 18 anos. Que coloca aparelho, né? Exatamente. É quem trata as más oclusões relacionadas à má posição dentária e também às relações das bases ósseas, maxila e mandíbula. Sim, pois já deve ter pego vários casos, assim, até de pessoas com maxilar quebrado, né? Quando há um caso assim, um pouco mais complexo, a gente atua muito em sintonia com uma outra área da odontologia, que é a cirurgia bucomaxilofacial. A ortodontia, na verdade, de uma maneira bem... Muito ampla, né? A ortodontia é uma especialidade, basicamente, que aborda o tratamento da má posição dento esqueletal. Olha certo? isso. Não, e você, pô, então tá no caminho aí já faz anos, né? Já, 18 anos já de especialista, e é uma especialidade que me dá muito mais do que eu dou a ela, pode ter certeza. Algo que te preenche, né? É algo que preenche. O Antônio e vocês trabalham juntos, assim, há quanto tempo? Nós tivemos um encontro, eu tive a felicidade através de um amigo nosso em comum, que é um cirurgião bucomaxilofacial que trabalha com a gente, o Thiago Schneider, um grande amigo nosso. E eu estava, na verdade, querendo fazer a expansão de um dos consultórios, e aí ele falou, cara, vou te apresentar um dentista que é muito bom padrão. A gente sempre comenta, a gente tem esse vocabulário de falar, é bom padrão, jargão, bom padrão, não é? Bom padrão é um cara que pode contar, né? Pode contar, né, não só do aspecto técnico, né, mas como boa pessoa que trata bem os pacientes. A gente trabalha com diferentes pacientes o dia inteiro, todos os dias, então você tem que ter realmente saber se relacionar com pessoas, dar carinho, ter empatia. Perfis diferentes, né? Totalmente diferente, né? Um sente dor, outro não sente, então é uma série de aspectos que a gente realmente tem que avaliar para poder tentar tratar da melhor maneira possível o paciente, não só a boca, né? Não só o dente. A gente costuma falar que a gente não trata só do dente, só da boca, né? A boca está inserida num corpo, está inserida num contexto de vida da pessoa, e, enfim, é muito mais além disso. E aí, conheci o Fabinho e tive realmente uma grata surpresa, porque o Fábio, além de ser um excelente ortodontista, o Fábio é conhecido aí quase que mundialmente. Faz palestra, tudo, Fabinho. Estava em congresso. Ele é uma pessoa ímpar. É um cara que tem um coração e uma boa vontade que passa acima até mesmo, às vezes, do conhecimento científico dele. Realmente, o Fábio é um cara especial, é um espírito realmente iluminado.
É verdade, Fabinho. É bom receber esses elogios Isso é um verdadeiros. consenso, isso não é só a minha opinião. Antônio isso não é sempre só a minha foi opinião. muito generoso em suas palavras. Não é Não, rasgação de seda, não. É verdade. é verdade. Mas eu falo isso para todos os meus Fábio sabe pacientes. disso. Antônio é uma das pessoas mais generosas que eu conheço na vida. Não, sim, vocês dois. É a oportunidade do convívio, né? Porque Não, a gente vocês sabe o dois. quanto que é difícil trabalhar ter uma equipe Muito. alinhada, Muito principalmente desafiador. nos seus valores Sim. éticos, né? Força de morais, visão, né? no entendimento do quão é importante estar ali centrado no paciente. Então, quando a gente tem isso, né? Tem isso, Esse muito- diamante na mão. Esse time, né, entrosado. Isso é fantástico, isso é fantástico. A gente sempre até comenta, na verdade, somos alguns dentistas que trabalhamos juntos, né, com cada um na sua especialidade, na sua área de atuação, mas a gente não pode deixar nunca de comentar sobre as secretárias que trabalham com a gente. Muito Aquelas boas. meninas são ímpares. São. Elas são nota 1 milhão. São mesmo. Elas- Não, eu um convivo time, com né? elas, É né? um time, é um time. É um time que eu convivo com elas, né, pessoal? Eles cuidaram das minhas duas tias, Sônia e Da Solange, sua irmã, da minha irmã. mais nova, né? Da sua... Da minha mãe, né? Que é a irmã mais nova. A irmã mais... Eu chamo minha mãe de irmã mais nova. Tem gente que acha que a gente é namorado, tem gente que acha... Mas ela que tá a gente muito é bem irmão. fisicamente. Tá muito bem, tá. Às vezes eu vou numa palestra espiritual com ela, o casal vai sentar onde? E ela tá tão feliz, é tão feliz. Ela gosta muito de vocês também, né? Ela, ai, pô, manda um beijo pra eles e tal. Eu vejo a minha mãe feliz, assim, é uma felicidade, assim, que na época que eu usava droga, eu não tinha muito isso, né? Porque quando eu estava perdido nas drogas, eu me lembro que teve uma cena que quando a pessoa usa droga, ela tem uma hora que ela está sendo sincera, ela não quer mais usar. Eu cheguei no meu esgotamento, né? Estava na lua de mel do consumo, né? Usando e tal. Mas teve um dia que me deu uma depressão, eu fiquei muito mal. Eu dei uma flor para minha mãe, nesse dia, lá em São Paulo, na Vila Madalena, morava lá. Dei uma flor para minha mãe e falei, mãe, nunca mais eu vou usar. Naquele momento eu estava sendo verdadeiro, mas eu não consegui manter essa decisão, né? Muitos aqui não conseguem manter as decisões. Ah, ele estava te manipulando. Não, sim, pode ser visto dessa forma, mas na verdade eu estava sendo sincero na hora. Porque é um paradoxo muito louco, a pessoa quer sair, mas ela não se vê sem a droga. Então, quando eu falo, não é só força de vontade, é força de visão. Se a pessoa não tem uma visão, ela não vai conseguir. O sucesso é uma decisão. Então, se a pessoa fala, não, cara, a partir de hoje, não é só por mim, não, é pela minha família, é pelo meu filho, é pela minha esposa. Se fosse só por mim, eu estava até hoje lá. Você está me entendendo? Porque eu não me levava tão a sério, sabe? Eu não tinha autoestima, autoconfiança, autoimagem. Mas não, eu parei por quem? Não foi só por mim, né? Foi pela minha mãe, foi pelo meu sobrinho, pela minha família. E eu sofri muito com a boca, cara. Meus dentes todos tortos, quebraram meu maxilar, né? Costuraram meu maxilar, nunca esqueci. Eles colocaram um arame na minha boca e amarraram com alicate, né, cara? Aí eu fiquei 60 dias sem mastigar. Os caras quebraram meu maxilar lá numa confusão que nem eu estava passando na hora da confusão, mas estava no lugar errado, com a pessoa errada, na hora errada, e quebraram meu maxilar. E meus dentes ficaram todos tortos, né? E aí tive que colocar aparelho. Então, assim, a boca é muito importante. Eu não escovava os dentes. Você acha que na época das drogas, eu escovava os dentes? Não escovava. Então, não tinha higiene nenhuma. A higiene, você esquece de tudo, de todos, inclusive de você, né? Da higiene. Então, assim, vocês trabalham com uma saúde, assim, que dizem que o sorriso é o crossfit da alma, né, cara? Muito legal. E o feedback que vocês recebem, assim, é maravilhoso. É o que mantém, né? É isso. A motivação vai muito além do tecnicismo ali, né? Eu acho que a gente faz para o paciente, né? Sim. Então, a satisfação dele é, de fato, a moeda maior que a gente pode receber, né, Antônio? Como que vocês conseguem administrar, né? Congresso, consultório na Barra da Tijuca, consultório no Leblon, aí a equipe é muito bacana, as secretárias estão lá, pô, Sandro é isso, Sandro é aquilo, né? Falando com todo mundo, passando o PDF e passando o tratamento, né? Como tem que ser antes de uma cirurgia, que minha mãe fez cirurgia depois, né? Às vezes a gente entende uma coisa e escreve outra. Como que é isso aí? Como vocês conseguem? Tem uma reunião semanal? Tem uma reunião semanal. Na verdade, toda semana a gente faz uma reunião de pelo menos 30 minutos. Todo mundo?
Não todo mundo. Alguns pacientes, outros pacientes. Obrigatoriamente, eu e todas as secretárias, todas as auxiliares, nós temos no consultório secretárias, temos auxiliares de saúde bucal, temos técnicos de saúde bucal e temos até a felicidade de ter uma que era técnica e hoje em dia é dentista que trabalha conosco, né? Oh, que legal. E nos ajuda muito, um braço direito nosso, né? Que está sempre ajudando. Então, a gente sempre faz uma reunião. São quantas pessoas no total lá na Barra e no Leblon? É porque as duas ficam abertas. De secretários nós temos 4, 5, 6 no total. De auxiliar, de técnica e Em secretário. cada lugar? Não, contando os dois. Os dois, aí elas ficam... Duas revezam, duas ficam Barra e Leblon, dependendo do dia que nós estejamos, ou no consultório da Barra, ou do Leblon. E temos duas fixas no Leblon e duas fixas na Barra, né? E a gente tem a variação. Mas, na verdade, nós já trabalhamos há muito tempo junto e essas reuniões ajudam a botando os pingos nos is, né? Sim, ajustando, né? Ajustando. Então, na verdade, roda redonda é pleonagem, né? Mas é bem redondo mesmo o que acontece. Não, porque os pequenos ajustes geram grandes mudanças, né? É um ajuste ali, outro aqui, para justamente não dar problema, entendeu? Para lidar com todos os perfis, para lidar com pós-operatório, né? O paciente é único, então as demandas são muito individuais, distintas, né? E aí remete, né? Acaba demandando... Remédios, né? Demandando feedback uma atenção. à noite, de madrugada. Pô, aqui a minha mãe fez a cirurgia, eu liguei para vocês, né? Falei, pô, minha mãe está aqui, como que faz agora? Não, agora espera um pouco, tal. Coloca um gelinho, essas coisas, né? Não, esse trato faz toda a diferença, né? Com certeza. E outra coisa, que eu percebi, né, quando eu fui nos lugares resgatar as pessoas com drogas, elas abandonaram a boca de um jeito. Como as pessoas assim estão destruídas com um sorriso, com a boca, com os dentes. Eu vou, às vezes, fazer palestras gratuitas, né, que eu tenho um domingo social. Cara, eu vou lá, as pessoas estão assim, sem dente nenhum, assim mesmo. E quando tem, está destruído. Porque na época das drogas, eu me lembro, a pessoa pega a droga e esfrega no dente para ter mais tempo de onda, entendeu? E aí o dente vai se deteriorando. Vai porque você acaba quimicamente aumentando muito o pH da saliva e baixando muito o pH da saliva e fica muito ácido. Então abaixa o pH da saliva. Abaixa o pH da saliva e fica uma saliva muito mais ácida, você não se alimenta direito, não escova, não faz nada, aquela atuação da saliva ácida sobre os dentes promove uma degradação química mesmo, uma biocorrosão que a gente chama atualmente, e isso realmente vai, com o passar do tempo, expondo a camada mais interna do dente, que é mais solúvel ainda, e aí é o ciclo vicioso, né? Aí vai mais desgastar mais, usar mais, e aí vai. E realmente perde dente mesmo. Tem alguma informação assim que só vocês sacaram, que vocês trabalham com isso, mas que, na verdade, no dia a dia ninguém percebe, uma coisa que passa despercebido? Exemplo, na dependência química, eu tenho o tripé, né? Costumo falar, veio um pai para mim, me ligou, falou assim, por que eu devo contratar você? Conheço 300 mil terapeutas aí, temos 300 mil terapeutas, eu conheço muitos terapeutas. Por que você? Eu falei, mas o senhor que me procurou, ele riu. Não, fui eu, mas eu quero saber por quê. Eu falei, não, porque eu tenho um tripé. Aqui tripé, eu tenho a vivência, né? Sobrevivi, tive 3 overdoses, suicídios, 20 anos de drogas. Então tenho essa vivência que poucos estão vivos para contar a história. Tenho as técnicas, porque eu estudo, não paro de estudar, estou fazendo faculdade de psicologia, estou no 8º período, mas já fiz vários cursos de terapia, soltos, né? Congressos, cursos de inteligência emocional, né? Já investi muito em dinheiro em curso, né? Tem que pagar os cursos. E a espiritualidade, então são o tripé, né? Espiritualidade, técnica e vivência. Então, assim, às vezes a família fala, ele não tem força de vontade, eu tenho que explicar. Não é assim, não é só isso. Ele quer, mas ele não consegue, ele não está conseguindo se ver como um campeão. Perfeito. Ele se vê como um derrotado. Perfeito. Aí, às vezes, eu pego um paciente que está derrotado e falo, e aí, campeão? Ele, campeão? Você está me chamando de campeão porque eu sou um derrotado. Eu falei, para mim, você é um campeão. Mas como assim? Eu sou um derrotado. Perdi isso, perdi aquilo, estou nas drogas, não consigo sair. Falei, mas eu te vejo como um campeão, você vai brigar comigo por causa disso? Aí ele fala, tá bom, me chama como você quiser. Aí quando ele sai, tá limpo há um ano, eu falo, e aí, campeão? Ele, pô... Venci, sou campeão, sabia? Não sei o quê. Mas a pessoa não consegue se ver. Então, isso é algo que eu aprendi, né, trabalhando,
com a minha vivência. E vocês, tem alguma coisa de vocês assim que fala, pô, isso aí a gente só aprende buscando mesmo? São detalhes do tipo, sobre essa área mesmo, do dente, tipo, como que a gente faz para manter, além de escovar, tem alguma informação de vocês, assim, Eu acho que além do escovar, assim? a saúde, ela passa hoje por a odontologia, ela amplificou muito as suas áreas de atuação. Nem todo mundo passa fio dental, né? Então, você pensa hoje a odontologia não só na parte preventiva, durante muitos anos a preocupação era a cárie, hoje a gente entende que políticas que, né, a informação ela foi disseminada, como que a gente pode prevenir a doença cárie, e a gente está vivendo um outro momento hoje, que o uso limitado do açúcar, ele é uma realidade, mas, no entanto, hoje as pessoas têm uma dieta mais ácida e, portanto, estão surgindo novos problemas odontológicos. Isso Então, aí. a gente eu nem pensei nisso. Então, como o Antônio mesmo falou muito bem, a droga atuando de uma maneira a tornar as estruturas dentais mais vulneráveis, acho que recai na mesma premissa, tornando uma saliva mais ácida, potencializando, às vezes, hábitos parafuncionais ali, né, agravando ainda mais a condição bucal do paciente. Então, a gente vê essa mudança de comportamento. Diante da alimentação, né? Diante da alimentação, às vezes de alguns problemas gastrointestinais que o paciente possa apresentar, e que a gente precisa estar atento e entender que a gente pode ajudar também nesse controle. Muitas vezes também convidando médicos a trabalhar mais de uma integrado, maneira, né, também, de repente, integrada com o paciente. De repente, direcionar uma boa alimentação para manter os dentes em ordem. Eu estou te falando assim, que às vezes, assim, exemplo, eu descobri uma coisa que nunca passou pela minha cabeça. Não sei se já passou pela cabeça de vocês, não sei das pessoas. Cara, tem gente que rouba a flor do cemitério para vender no sinal. Eu nunca pensei nisso. Olha que loucura, né? E teve uma família que teve problema com droga, que o filho colocava a droga dentro do ralo. Olha o trabalho. Ele desparafusava o ralo, colocava a droga dentro do ralo e a parafusava de novo. Aí, quando ele queria usar a droga, ele pegava lá, desparafusava, usava a droga e a parafusava de novo. E a mãe não entendia por que ele estava doidão dentro de casa, sendo que não tinha droga. Aí minha mãe chegou no meio da sessão e falou assim, contrata um cão farejador. Eu falei, cara, que lindo! Né? Que ideia genial! Só podia ser minha mãe mesmo. Um cão farejador, ele acha em tudo a droga. Aqueles do aeroporto. Então, é nesse sentido que eu perguntei, sabe? Tem alguma coisa assim, que é o pulo do gato, que nem chegou, que as pessoas nem imaginam em relação ao dente, que você já falou. Eu nunca tinha pensado isso sobre alimentação. Né? Que a alimentação, hoje, dependendo da alimentação, está desenvolvendo umas coisas que antes não desenvolvia. Exatamente. A gente muito legal. Vê essa mudança completamente, né, Antônio? A gente pega hoje em dia pacientes de 20, 30 anos de idade, em que, na verdade, dependendo, lógico, mas se tiver um bom nível sociocultural, dificilmente tem cárie. Dificilmente tem cárie. Não tem mais cárie. Só que tem algumas sequelas no dente, propriamente dito, dessa alimentação mais teoricamente saudável, que é uma alimentação mais saudável mesmo, né? Mas dependendo da frequência, do hábito, né, que isso acontece, pode ocorrer realmente hoje em dia. Alguns chamam, né, já tem descrito isso na literatura, não é uma coisa tão nova assim, que é a síndrome do envelhecimento precoce bucal, né? Síndrome do envelhecimento precoce bucal, então já acontece esse tipo de situação em que a gente vê mesmo, o paciente não tem cárie, mas já tem realmente alguns, modo de se falar, né, umas cavidades no dente, né, no esmalte dentário, e já expondo a parte interna do dente. Que bom saber disso. E às vezes potencializado, né, Antônio, por
um aspecto psicológico, pacientes mais apertadores, mais ansiosos. Hoje em dia, cada vez mais burnout também, a juventude a gente tem visto isso com muita clareza, a quantidade de pessoas ansiosas, né? Cada vez mais a ansiedade está aí. Tudo para ontem, né? Tudo para ontem, querendo tudo para ontem, ainda mais os jovens, né? Querem no estalar de dedo, quer que se resolva tudo, que tudo se modifique. Enfim, então, querendo isso, e existem alguns medicamentos para diminuir a ansiedade que, na verdade, afetam negativamente hábitos parafuncionais, como o bruxismo. Bruxismo, né? E também faz com que ocorra uma hipossalivação, fazendo com que o pH se torne mais ácido na cavidade bucal, ou seja, agravando ainda mais quando isso é associado, às vezes, a um refluxo gastroesofágico, em que muitas das vezes o próprio médico não consegue detectar quando é muito baixo ainda a intensidade, mas você já tem uma alteração de pH bucal, então isso tudo em conjunto faz com que... Aí usa alinhador dental junto com ansiolítico, com que diminui a saliva, ou seja, você usa o alinhador dental, que é um tipo de aparelho hoje em dia que a grande maioria dos pacientes jovens querem utilizar, devido realmente ser uma estética, enfim, o Fabinho fala melhor sobre isso, mas que pode se tornar, na verdade, um depósito de uma saliva ácida que vai corroer mais ainda o esmalte dele, porque ele tem que usar aquilo ali 22 horas por dia. Então, se você não tiver uma higienização correta e uma orientação correta dos pacientes, a gente está vendo realmente, na verdade, não mais a doença cárie como era enorme antigamente. Como protagonista, mas sim. O que tem acontecido, que é engraçado, que a gente tem visto no consultório, hoje em dia todo mundo está envelhecendo, né? Então, a gente tem pego a expectativa de vida subiu muito. Então, pacientes idosos em que, por algum momento na sua vida, nesse momento agora que está velho, perdem um pouco da destreza manual e não conseguem se alimentar, se higienizar corretamente, ou então aqueles que já estão com uma cuidadora que não permite, porque ainda está psicologicamente muito bem, então não permite o cuidador cuidar da saúde bucal deles. O que tem acontecido é que nesses pacientes está voltando um índice de cárie absurdo nos idosos que têm dente. Realmente a gente tem visto isso no consultório com clareza. Isso aí é uma coisa que tem notado, chamada assim, cara, como é que pode? Porque muitos deles a gente vai conversar, tem o hábito de comer um chocolate, comer um biscoitinho, não vai escovar o dente, vai dormir. E aí isso se repete, escova só uma vez por dia, não escova direito, não passa fio dental. Geralmente os pacientes mais idosos possuem uma quantidade de retração gengival onde ocorrem realmente, grosseiramente falando, mais buracos, espaços onde se acumula mais placa bacteriana que desenvolve cárie, principalmente entre os dentes. Isso é uma coisa que a gente tem notado no consultório. Olha isso, hein? A gente vai aprendendo, né? Vivendo. Fui fazer uma prova ontem sobre psicologia e estava falando lá, uma das matérias da prova era sobre o jogo, né? O jogo também de videogame. Eu dei até 2 reportagens para a Record Internacional agora, falando, né, que muitos garotos estão com esgotamento, burnout emocional, porque ficam ali o dia inteiro jogando videogame e esquecem de tudo. Perde a noção do tempo, vira à noite, não dorme, não estuda, não faz nada. E o que deixou, que era uma diversão, né? Até então virou um problema. É isso aí, virou um problema. Como lidar com esse problema, que é um problema relativamente mais novo, né? Mais novo, Esse é o grande desafio, né? Como que a gente lida, né? Sim, com isso. E aí, qual é a sugestão que eu dei lá para os pais, né, na entrevista? Para eles criarem atividades com os filhos, entendeu? Fora um pouco do game, né? Vai fazer um piquenique, vai para a praia, vai para a lagoa, faz alguma negociação nesse sentido, né? Exatamente. Porque os pais também, às vezes, aproveitam para se livrar um pouco ali daquela interação e ficar um pouco mais com eles, né? Então, assim, às vezes usam de forma, assim, errada. Então, acaba prejudicando mais, né? Os filhos. E teve uma outra matéria também que falaram que agora existe um grupo do neném. Eu falei, pô, neném? Nem estuda e nem trabalha. Eu fui ver isso. Nenhum nem outro, né? Nenhum nem outro. Uma coisa nem outra. Mais de 11 milhões de pessoas no Brasil. Nem estuda e nem trabalha. A população de Portugal. Eu li isso no conteúdo da faculdade que eu fiz a prova. Eu achei que era brincadeira mesmo. Eu falei, caraca, 11 milhões de pessoas, população de Portugal, nem estuda e nem trabalha. Tá assim, muita gente assim. Impressionante, né? Muita gente. Agora eu quero fazer uma pergunta aqui. A busca por um sorriso estético tem se tornado cada vez mais comum em pacientes de todas as idades. Quais são as principais diferenças e considerações no planejamento de tratamentos estéticos para pacientes, tanto jovens, adultos? Como que é isso aí? O que eu vejo, assim, hoje,
trazendo um pouco para a minha área de atuação, que é a ortodontia, a ortodontia hoje ela mudou completamente o cenário do consultório ortodôntico. Antigamente, há 20, 30 anos atrás, era massivamente povoado por pacientes jovens, né, infantis, jovens, e hoje a gente vê um aumento enorme de pacientes adultos também com anseios ortodônticos. Então, quando a gente pensa num tratamento estético como um todo, Sandra, a gente tem a premissa de que a estética, na grande maioria das vezes, ela envolve mais do que uma área da odontologia. O que eu estou querendo dizer? É muito natural que um paciente tenha uma demanda que vai além da ortodontia, que envolva também a área da reabilitação, da prótese, da periodontia. E, logicamente, a gente entende que é mais comum a contemplação de mais áreas do conhecimento da odontologia quanto mais idade o paciente tiver. Sim. Por quê? Porque a gente sabe que o envelhecimento, como o Antônio mesmo disse... Demora mais, né? Mais o velho. O envelhecimento ele acontece não só nos tecidos moles da face, do corpo, mas também nos tecidos duros. Sim. Né? Então, os dentes... Existe um padrão também, né? de envelhecimento dental, onde a gengiva retrai, os dentes escurecem, os dentes desgastam, e a gente entende que com esse envelhecimento... como esse envelhecimento ele acontece em várias estruturas, fica fácil a gente entender que, normalmente, o tratamento ele recai em mais de uma especialidade. Então, o tratamento estético hoje, ele passa pela visão de todas as especialidades, mas, logicamente, a depender da avaliação individual de cada paciente, a gente vai entender quais dessas especialidades vão atuar naquele caso em especial ou não. Mas você tem uma especialidade diferente do dele? Sim. Vocês se completam? Ou vocês... porque na psicologia tem isso, né? Tem o TCC, tem a psicanálise. Perfeito. Você é psicólogo, mas você escolheu... Sim, uma área de atuação. Uma área, né? Exatamente. Qual é a área de cada um? O seu é ortodontista e Antônio é um reabilitador. Eu atuo na área de prótese. Na verdade, esse nome, né, de reabilitação, toda a especialidade vai... O Fabinho também faz uma reabilitação oral, não deixa de ser, mas com um aparelho ortodôntico. Eu caio mais na parte onde nós utilizamos próteses, que são, na verdade, qualquer tipo de material que eu vou modificar ou reconstruir parte do dente perdida ou alterar por uma questão funcional ou estética, né? Prótese e implante. Implante também cai. Eu também sou especialista em implantodontia. Então, na verdade... Foi o que aconteceu com as minhas tias, né? As suas... na verdade, as suas tias, todas tiveram implante, todas tiveram prótese, na verdade. Caíram nas duas especialidades. Sua mãe caiu ainda na ortodontia. Sim. A gente vê isso. O que a gente... parte da premissa é o seguinte: os pacientes estão envelhecendo, o ideal é envelhecer com qualidade. Então, na verdade, às vezes a gente pega um paciente de 50 anos em que a gente vai fazer um tratamento ortodôntico, eu indico para o Fábio, paciente de 50 anos, o paciente até fala assim para mim: você pode resolver isso através de prótese, através de lente de contato, de faceta, de overlays, que a gente chama, enfim. Eu falo, eu consigo, mas eu vou desgastar o seu dente, eu prefiro que você vá fazer... mas eu tenho 50 anos de fazer ortodontia, mas olha só, você vai durar talvez até 100 anos, você está na metade da sua vida. Então, na verdade, não deixa de ser um tratamento preventivo para que você tenha uma qualidade de envelhecimento adequada e correta. Um tratamento, né? Menos invasivo. E menos né? invasivo, cara. Hoje em dia a gente tenta fazer o seguinte: quanto menos a gente tocar no dente, a gente sabe que é melhor. Né? Então, quanto menos eu puder preparar um dente, desgastar um dente para fazer um tratamento, seja ele estético ou funcional, vai ser melhor. Então, a ortodontia, na verdade, ela tem uma premissa dentro da reabilitação oral muito importante. Na verdade, sempre que a gente tem uma reabilitação... ontem aconteceu isso lá no consultório. Uma paciente foi para trocar duas facetas, duas lentes de contato nos dois centrais dela, onde um central dela havia, por algum mecanismo que a gente não sabe, foi a primeira vez que eu a encontrei, ela veio, tem 3 anos que ela fez esse tratamento, ocorreu uma migração desse dente. E eu falei com ela que
talvez, na verdade, o caso não fosse trocar as facetas, e sim eu precisava que ela fosse, primeiro, um periodontista que trata das doenças de acometimento a nível ósseo e gengival, mais ou menos isso, resumidamente falando. Periodontia. É uma das áreas. Em que, depois disso, eu encaminharia ela a um ortodontista para que a gente pudesse avaliar a necessidade e a possibilidade de recolocação, na verdade, de realinhamento dos dentes dela, e aí sim, depois a gente ia ver se haveria necessidade de trocar a faceta ou não, que estava até bem feita. Então, na verdade, a gente sempre parte no início do tratamento, com ortodontia, que é menos invasiva, é melhor do que eu passar uma broca num dente, eu vou conseguir? Lógico, existem situações em que o paciente não tem tempo hábil para fazer uma ortodontia, que requer um pouco mais de tratamento. Sim. São outras coisas. Então, na verdade, é o que o Fábio falou. Cada paciente é um paciente. Lá no consultório, tanto na Clínica da Barra quanto no Leblon, cada paciente é avaliado de maneira individual. Né? A gente tem que avaliar o que o paciente precisa, o que ele quer, o que pode ser feito, o que é necessário. História, cada um tem sua história. Tem alguma história sem citar o nome, nada, mas um caso desafiador que você pegou, assim? Vários. Cita um. Só hoje? Vários. Só hoje? Cita um aí. Vários. Olha, um dos casos, eu acho, mais desafiadores que eu peguei foi a possibilidade de trabalhar numa paciente que, na época, ela tinha 15 anos de idade. Essa paciente teve um rabdomiossarcoma, que é um tumor. Ela era pequena, criança, em que ficou até arrepiado. E ela não teve desenvolvimento de um lado da face dela devido à radioterapia que ela fez. Isso fez com que, na verdade, ela tivesse os dentes de leite, mas ela não tivesse nenhum dente definitivo, raiz de dente definitivo. Ela só tinha as coroas dos dentes definitivos, então os dentes não erupcionavam. Então, na verdade, o tratamento que se foi proposto para ela seria, com 15 anos de idade, fazer um tratamento em que eu faço pacientes de 80 anos, 70 anos de idade, que é colocar implantes superiores e inferiores para suportar um tipo de prótese chamado prótese protocolo, que foi um dos primeiros tratamentos a serem idealizados e confeccionados em implante lá em 1960, quando o implante foi descoberto. Né? Então, essa paciente tinha 15 anos de idade, e a gente foi fazer uma cirurgia que a gente está acostumado a fazer com paciente de 70, de 60 anos de idade, que é extrair os dentes que não estão mais em condições de se manterem na cavidade bucal, em que a gente precisava fazer esse tipo de tratamento para ela, e quando eu terminei o tratamento dela, são pessoas muito queridas por mim, na verdade essa paciente me foi indicada para uma odontopediatra, que até hoje... Teve que tirar e colocar. Eu tive que tirar o restante de dente dela, tirar coroas que estavam ainda dentro do osso. Coroa é o que a gente vê do dente, coroa clínica dentro do osso, mas que não erupcionava, porque não tinha raiz do dente. E fiz 4 implantes na parte inferior, 6 implantes na parte superior e uma prótese que a gente reconstrói basicamente 12 dentes em cima, 12 dentes embaixo, né? Que no sorriso e funcionalmente seria teoricamente suficiente para ela. E eu lembro que quando eu finalizei o trabalho dela, ela ficou 1 ano e pouquinho em tratamento comigo. Na verdade, faz acompanhamento, fez há um mês e meio atrás ela foi fazer a limpeza das próteses do macho. Hoje ela já está, acho, com 20 e pouquinho anos, alguma coisa, deve ter uns 6, 7 anos que nós tratamos dela, mas foi muito legal em que a mãe dela, quando ela chegou em casa, assim, no final do tratamento, a mãe dela me mandou uma mensagem, mais ou menos assim, não lembro perfeitamente o que era, Antônio, eu queria te agradecer a possibilidade que a minha filha teve de se tratar, porque há não sei quantos anos, não lembro, ela não conseguia nem comer um misto quente. E ela adora misto quente, hoje ela está comendo um misto quente. Tirou uma foto do misto quente, tirando e foi. Então, na verdade, agradeço a parceria dos dentistas e a Deus pela possibilidade que eu tive de poder tratar essa paciente. Foi uma coisa legal. São muito queridos, são pessoas do bem. Pô, que maneiro. Você leva a dose de esperança também. Isso foi legal. E você? Me diz aí um caso aí. Aquela sua amiga lá que eu conheci na recepção lá, que teve que fazer uma cirurgia também, não sei. Cirurgia ortognática. Ela é uma paciente nossa, né? É uma paciente também. Teve algum caso assim que você gostaria de falar? Alguns também. Alguns, essas mudanças maiores, né? Elas realmente têm um impacto maior no dia a dia da pessoa. Impacto emocional, né? Emocional, funcional, estética, emocional. Funcional, estética, emocional, isso aí. Isso. E eu lembro um dos meus primeiros pacientes ortocirúrgicos, né? Um paciente então, que foi tratado com a ortodontia somada à cirurgia bucomaxilofacial, que é outra especialidade da odontologia. E era um paciente que
tinha um prognatismo mandibular importante, uma assimetria, ele sofria bullying. Um paciente jovem, adulto jovem, 18 anos de idade. E, enfim, esse paciente a gente tratou de maneira interdisciplinar, a gente devolveu um equilíbrio facial a ele, né? Dando a ele uma melhora estética, funcional muito importante e principalmente de autoestima. Então, esses pacientes, assim como o Hugo, não teria problema nenhum, a gente tive a oportunidade de publicar o caso dele numa revista científica e tudo. Então, assim como o caso do Hugo, outros casos nos enchem de alegria mesmo em entender que a nossa área, muito além de trabalhar de uma maneira muito limitada na cavidade bucal. Todo o sistema, né? Sistêmica. Quanto que aquela mudança ali, ela pode Representa pro indivíduo, ter né? uma representatividade na vida dele. Pô, né? e esses os casos... depoimentos, né? Como o Antônio mesmo falou, O depoimento da família, esses né? depoimentos, esses Tá muito testemunhos gratificante. são assim, é a moeda, é a grande moeda que a gente... Que é o que alimenta, né? É o que nos Que alimenta. preenche. É o que eu estava falando para vocês lá embaixo, né? Que o nome Uma Dose de Esperança veio de uma família, né? Hoje o garoto está quase 3 anos limpo, tem um filho, né? E fez um bilhetinho, como se fosse o filho, que não escreve nem nada, que é muito bebê, falando: tio Sandro, ó, você salvou meu pai, graças a isso eu nasci, vem aqui que eu quero te dar um abraço. Agora eu sou padrinho do garoto. E o garoto tá bem. E isso aí foi graças a esse caso que surgiu o nome Uma Dose de Esperança. Isso. Porque eu pensei, pô, uma dose, mas não é de álcool, de droga, é de esperança. Né? Então tem gente que leva um oceano de esperança. Né? O importante é levar a esperança para as pessoas, né? Exatamente. Que lindo, cara. Outra pergunta: como a correção de problemas estéticos e funcionais, seja por meio da ortodontia ou da prótese, como essa correção de problemas estéticos pode influenciar diretamente o bem-estar, né, psicológico? Porque a pessoa também ela se sai bem em outras áreas, né? Depois que ela está... Igual minha mãe. Minha mãe está sorrindo para lá, está sorrindo para cá, ela está mais feliz do que ela já é. Eu entendo assim, claramente que a nossa sociedade, eu digo em especial a sociedade do Brasil, ela valoriza muito a estética, né? Valoriza, tanto é que o Brasil é um dos países que mais tem procedimentos estéticos de todas, né? Sim, tudo, corporal. E então, assim, é fácil a gente entender o quanto que muda, né? A repercussão do nosso trabalho pode dar, né, ou favorecer a autoestima do paciente. Eu sou um exemplo disso, né? Eu coloquei o cabelo, né? O explante capilar eu fiz, blefaroplastia eu fiz. Que é outra área que vem crescendo, né? Então, antigamente, um paciente que era talvez mais calvo ali, ele estava fadado a conviver com aquilo, né? O resto da vida. Então, quanto que hoje a gente vê, tem muitos amigos que se beneficiaram dessa abordagem terapêutica. Então, a odontologia também, a gente vê isso a todo momento, o quanto que o nosso procedimento pode melhorar a autoestima do paciente, aquilo ali trazer grandes benefícios para a vida dele. Genial. Muitos pacientes buscam a estética como prioridade, mas a saúde bucal é o alicerce de qualquer tratamento duradouro, né? Qual a importância de enfatizar a saúde periodontal e a função mastigadora, né? Esse lance sobre mastigar, quando eu estava com um aparelho, né, amarrado lá, porque eu quebrei o maxilar, eu nunca esqueci de uma cena. Eu estava trabalhando em São Paulo e o ferrinho arrebentou. Aí eu consegui pegar uma coxinha, não conseguia mastigar, mas comprei uma coxinha, peguei um pedaço da coxinha e engoli algo sólido. Porque eu estava 60 dias sem engolir. Desesperador, né? Desesperador, cara. Eu sentei assim, num lugar, em câmera lenta, coloquei algo sólido. Eu fiquei 60 dias sem engolir nada sólido. Só canudinho, líquido e tal. Esse lance de mastigar também sente falta, né? Sente falta, sente muita Como falta. que você consegue ligar? Muitos pacientes ficam muito tempo sem mastigar em
Não, hoje em dia a gente tenta cada vez mais, né, além de ser menos invasivo, a gente tenta realmente fazer com que o paciente retorne à função mastigatória o mais rápido possível. Existem alguns momentos que precisa realmente esperar o período do organismo cicatrizar, não tem jeito, né? Mas é difícil, a gente sempre tenta manter um tipo de prótese que o paciente consiga tanto manter a estética quanto a função mastigatória. E vocês precisam estar conversando com as pessoas sobre a saúde, ou a pessoa já está mais atenta a isso? Ou vocês têm que, igual antigamente, escova os dentes, faz fio dental. Tem Vale isso. sempre lembrar. Tem que reforçar? Reforçar. A gente encontra melhores situações, mas ainda tem que... Ainda tem que relembrar. reforçar. Não custa nada, né, família? Exatamente. A gente entende que a estética, voltando à sua pergunta ali, a gente entende que a estética ela não é uma coisa... Sozinha, única, né? Não é Solta, né? supérfluo, exatamente. Não é uma coisa, isso aí é supérfluo. Absolutamente, a estética não é supérflua. A gente sabe que a estética ela é importante para vários fatores. Se for pensar... Autoimagem, Autoimagem, né? Autoestima, autoconfiança. Autoconfiança. Existe um livro de um economista até americano que fala que a estética, pessoas com uma estética melhor, elas são melhor remuneradas, né? Então, quanto que Interessante isso aí. Às vezes a gente acha que isso aí é estética, isso é bobagem. Absolutamente não é. Mas a gente entende que a estética ela tem que caminhar com a função, né? E muita gente vai pelas aparências também, tá? Se sobrepor à função, aos custos biológicos que aquele procedimento estético pode demandar. Então, essa avaliação crítica, ela precisa ser filtrada pelo profissional. Então, o que eu estou querendo dizer? Às vezes, Sandro, é muito comum chegar para mim, para o Antônio, pacientes que querem um determinado sorriso. No entanto, aquele sorriso ali demandaria procedimentos muito invasivos e a gente precisa ser responsável com o paciente em dizer, olha, querer às vezes não é poder e a gente precisa trabalhar. Para chegar só até aqui. O que a gente pode fazer? Talvez ali. Então, a gente precisa modular essa vontade, esse desejo do paciente, filtrado pelo que a gente entende do que é melhor para o paciente tecnicamente. Estratégia, né, também, porque eu também tenho muita estratégia para lidar com o que eu faço, né? A estratégia não no sentido de ter vantagem sobre o outro, mas uma estratégia, né? De como abordar. Como abordar para ter um bom resultado, perfeito, né? Para todo mundo, né? Perfeito. Assim, se você for falar isso, tem que falar, né, daquela... Porque, assim, eu vi uma palestra Absolutamente, esses dias, a comunicação, né? A comunicação é muito importante. O tom na hora certa, no momento certo, o jeito certo, Exato. Forma certa. A empatia, né? A empatia a todo cuidado, momento. Né? Mas, logicamente, assim, a gente tem a ferramenta principal para o conhecimento. É a humanidade, né? Também. Que é o conhecimento. Acho que a gente conhecimento em si. E, logicamente, filtrado pelos nossos valores, do que a gente acha que é correto e tudo. A maneira como a gente vai colocar isso para modelar os pacientes é muito importante. Eu acho que esse é um grande diferencial também. Eu vi um vídeo que o cara falou que 90% dos problemas está na comunicação, não é a desavença em si. Os problemas legais, inclusive, né? Os problemas legais. Não é o discordar. É o não saber comunicar da forma certa, no tom certo. De uma maneira carinhosa, de uma maneira palatável para o paciente, que ele entenda o que você está querendo dizer. E hoje a gente tem recursos tecnológicos que vão nos ajudar nessa comunicação, fazer o paciente entender de uma maneira mais cristalina o que, de fato, a gente quer dar para ele e o que ele pode ter. Sim. Né? Comunicação não é o que fala, é o que o outro entende com o que você falou, né? Porque às vezes você fala uma coisa com uma clareza. Ele entendeu completamente diferente do que você Teve um dia que eu fui num restaurante, cheguei pro cara e pedi um suco de laranja e um sanduíche, né? Um misto quente aí, você falou do misto quente. Nunca mais vou esquecer. Quando eu pedi um misto quente, vou lembrar desse cara. Aí... Só que o cara acho que estava em outro mundo, né? Aí eu falei para ele, você entendeu? Ele, entendi. Eu falei, o que eu pedi? Ele falou outra coisa. Eu falei, caraca, eu não pedi isso não. É isso. Aí ele, não é isso? Eu falei, cara, agora toda hora a gente tem que ficar consultando, é complicado.
Ô, produção, coloca as fotos lá pra gente. E família, vocês têm filho? Como que é? Eu não tenho filho, sou casado, Também não sou. tenho filho. Você é casado e não tem filho? Ainda não Eu tenho não sou filho. nem casado e nem tenho filho. Aí, enfim, mas sou filho Casado. faço Você mora na parte da Zona família, Sul, eu né? tenho meu pai, tenho minha mãe, mais 2 irmãos. Mora na Zona Sul? Moro na Zona Sul hoje. Futevôlei. Tem que ter alguma coisa. A né? gente precisa, né? Eu acho que a gente tem que caminhar ali, que equilibrando os equilibrar, pratos da vida, né? Os pratos da vida, família, saúde, Saúde, esporte. profissão. Eu acho que os amigos. A família sistêmica, né? Tipo, a vida isso sistêmica. é algo que eu acordo e vou dormir pensando, né? Como que esses pratos estão sendo equilibrados. E você academia também, que é... Na verdade, a odontologia te consome muito psicologicamente e fisicamente. Se você não estiver bem, Eu já tô completando 23 anos, completei 23 anos de formado agora, e a posição... Mora na Zona Sul? E eu moro na Barra. Mora na Barra? Mora na zona sudoeste agora. Sudoeste, né? Sudoeste, Não. Mudou, né? Sudoeste. Agora é Sudoeste. E... Meu vizinho mora na Barra. eu tenho que ir à academia, senão passar O Antônio é um duas... cara extremamente disciplinado. eu tenho, Cuida muito da saúde porque dele. senão- Que ajuda para ajudar Desde a vida, tem que sempre, ser né, disciplinado. Antônio? Desde eu sempre. sempre gostei de cuidar. Porque senão você também não consegue ter um ritmo correto. Eu acabo indo muito cedo, se não tiver disciplina de acordar e ir para academia, depois no dia não dá. Isso é uma prova que talvez ele não fale, mas eu falo por ele. O Antônio é um cara que é um profissional que trabalha de segunda a sexta no consultório. E como ele bem disse, é uma profissão que exige muito da gente, não só mentalmente, mas Emocionalmente, fisicamente. fisicamente. Então o Antônio, ele realmente, Muita responsabilidade, né? ele precisa fortalecer, tá saudável Tá bem pra resgatar, realmente né? aguentar o que ele se propõe a fazer diariamente. diariamente. Pessoas como a gente, Antônio? né? Aí eu coloco nós três assim. Se a gente não se cuidar, se a gente não fazer as coisas, a gente não consegue resgatar a pessoa, entendeu? Se você não estiver bem com você, como é que você vai estar para outra vai pessoa, resgatar, né? perfeito, Não, fica difícil, né? Perfeito. Até mesmo se tornando um espelho para outra pessoa. A pessoa olha, você chegar lá no consultório, vai tratar você, o cara já chega mal, ele não consegue falar. Não O tem exemplo é o melhor exemplo, né? Isso. É O porque exemplo arrasta. O né? exemplo arrasta. Um amigo meu fala isso, Felipe. Exemplo errado. Ele fala, o exemplo arrasta. É É verdade. verdade. O exemplo é o melhor exemplo. Desde a época de Jesus já se falava isso, né? Ele não falava, Jesus não falava sim, mas ele vivia o que falava, né? Ele vivia então, o que falava, dificilmente é você verdade. não conseguiria ter ele como alguém a ser seguido, porque ele vivia aquilo que ele falava. Ele não só falava, né? Você falar uma coisa, agora você viver aquilo, você realmente consegue fazer com que pessoas modifiquem. Ser o que queremos ser, né? Assim, na verdade. Ser de verdade aquela Ser de pessoa. verdade, aquilo que Devemos é, ser, é né? verdade. O que falamos, né? Não É só isso aí. falar. Então, assim, isso é muito importante, porque as pessoas estão chegando ali querendo uma dose de esperança. Então, você tem que estar cheio de esperança aí para dar essas doses. Imagina o pessoal chega lá com você sendo terapeuta, e o cara chega e você está lá todo... Pô, não abatido. aguenta, batido, Eu faço sem terapia, energia. é. Claro, fundamental. Eu faço terapia, pô. Eu chego para minha terapeuta e falo assim, o que você está vendo em mim que eu não estou vendo? É isso. A primeira pergunta que eu faço, ela, pô, não, você precisa investir mais no seu futebol, e você, sabe, você precisa diversificar algumas coisas que tal. Porque eu tenho essa sede, né, de querer ser cada vez melhor. Então, assim, por que eu vou ser a mesma pessoa se eu posso ser alguém Do bem melhor, né? autoconhecimento mesmo, né? O quanto que... 1% todo a dia psicologia melhor? é uma área que cresceu muito, né? Muito. Tamanha importância que ela Agora tem, você falou né? você falou agora da rotina, da disciplina e tal. Eu fui para Dubai visitar minha tia Solange, você conhece, você cuidou dela. Foi a primeira da família. Foi a primeira família. Eu fiquei 30 dias em Dubai. Cara, não via a hora de ir embora. Sabe por quê? Porque eu estava com saudade do Rio de Janeiro e da minha rotina. Eu saí da minha rotina. Então, quer dizer, meu futebol, minha academia... Concordo. tudo. Cara, isso me estressou um pouquinho, entendeu? Eu fiquei um pouco ansioso, um pouco irritado. Mas isso acontece comigo, Sandra. Você até fez aquela pergunta lá, eu sou casado e muito bem casado. Muito bem casado. Amanda, e tenho um filho que é minha paixão, que é o Pô, Antônio. manda um beijo para eles. Dois. Ó, beijo pra Amanda, pro Antônio e pro Arthur, que tá vindo aí. Minha irmã tá grávida. vendo? Minha irmã tá grávida. Fabinho, daqui a pouco Isso aí vai... é.
Deus quiser, a gente vai estar quiser, vai estar celebrando. dando, também. Vou celebrar. É isso. Manda um beijo pra sua esposa, senão... Beijo. Ela já tá me ligando aqui, ó. É, já tá... Ó, tô gravando aqui, ó. Você tá me ligando, tô aqui, ó. E essas bocas aí? Como que é? De quem que é? Isso foi um caso de um paciente que veio procurando puramente necessidade estética. Ele tinha acabado de fazer uma ortodontia, mas faltava aí nele, na verdade, massa dentária mesmo, que já tinha sido desgastada, né? Esse é o antes, é isso? O antes é o da esquerda, o antes depois Esse é o o tipo da do direita. caso, né, que a gente comentou mais cedo, né, Antônio? Hoje vê muito pacientes jovens, né, que têm ali demandas que vão além da ortodontia e os desgastes dentais, onde... Essa é uma premissa. É muito comum o paciente chegar, eu quero meus dentes alinhados, nivelados, bem desenhados e brancos. Esse é o pedido. É o maior pedido. quase que pedido que tem. universal, né, Antônio? Quase que universal. É bom você falar isso. E aí- Um pedido mais comum, né? Mais entre todos. comum e, logicamente, sabe aquela história, né? Eu já reconheço a obra de tanto conhecer o artista, né? É lógico que esse sorriso é do Antônio, né? Isso aqui foi o Antônio que desenhou, né? Sim. Mas, Legal. Qual é o caso próximo? lindo. Esse paciente é um paciente que nos procurou para... Ele estava com a perda daquele dente ali do central esquerdo dele, tem a margem de val, e esse dente, infelizmente, já estava acometido por uma doença em que não tinha mais como ficar realmente na cavidade bucal. Esse paciente passou por um tratamento de implante dentário, esse dente dele é artificial, né, um dente, e é um caso desafiador. Você copiar um central igual ao outro central requer muita paciência, tanto do paciente como do dentista, porque o paciente tem que estar abraçado com você num tratamento desse, né? Porque passa por algumas cirurgias, o paciente passou por procedimento numa mesma cirurgia, mas passou por procedimento de extração do dente, instalação de implante, enxerto ósseo, né? enxerto gengival, foi feito com sedação, então uma série de coisas, mas a gente conseguiu devolver uma coisa parecida com um dente natural. Lógico que não está perfeito, dificilmente vai ficar perfeito, mas é uma condição que o paciente ele fica realmente satisfeito para Isso que o devolver. Antônio acabou de comentar, o Sandro, é um dos desafios. Desculpa rapidinho, só interrompendo. Esse paciente fez ortodontia porque a gente precisou que ele fizesse uma extrusão do dente para que pudesse realmente ganhar um pouco de volume gengival e nos auxiliar realmente no tratamento dele. E esse é o grande desafio que a gente comenta nos bastidores, né, do quanto que é muito desafiador copiar a natureza. Não é dar um sorriso artificial ao paciente. É trabalhar dentro das características individuais de cada paciente, como o Antônio mesmo falou, copiar, às vezes, o desenho do dente homólogo. O desafio está justamente Isso. né, Antônio, nesse tipo de situação. Né? Sim. É um dente, uma reabilitação de um dente unitário ali, né, basicamente de um dente só, mas que às vezes é muito mais desafiador do que você reabilitar A boca inteira. a boca inteira do Qual paciente. que é o próximo? Essa paciente aí também passou, essa paciente fez reabilitação na boca inteira mesmo. Ela tinha um problema que ela não gostava do sorriso dela, mas ela tinha um problema de maloclusão. Ela passou por uma ortodontia, fez uma ortodontia prévia, porque o paciente às vezes, não quero fazer, já que você vai fazer faceta, vai fazer lente, modifica logo isso. Falou, mas olha só, se você fizer uma ortodontia prévia, eu às vezes nem vou tocar no seu dente direito para poder fazer uma restauração de maneira correta. Se você não fizer, eu vou ter que desgastar muito o dente. Eu acho que não é por aí. Sim. Então, essa paciente fez ortodontia, fez implante, fez reabilitação de todos os dentes. Essa paciente fez realmente a boca inteira. Legal. Ela ficou muito... Esse caso até é um caso antigo. Esse caso já está em acompanhamento já há 12 anos. Vai vendo. Estava separado, juntou. Essa paciente é uma paciente muito, muito legal, muito querida. Esse caso também é muito antigo. Esse é o tipo de paciente que não queria, não tinha tempo e não podia também passar por um procedimento reabilitador ortodôntico. Ela tinha muitos implantes inferiores, pouca movimentação a gente conseguiria. E, na verdade, ela também tem um problema periodontal associado. Boca, né? E o ortodontista não queria fazer movimentação porque a chance de perder o dente seria grande. Então, a gente fez reabilitação com... É um caso muito antigo esse caso. Lindo. Mas a paciente ficou bastante satisfeita. Fechar aqueles espaços ali entre os centrais não é muito simples, mas deu tudo certo, graças a Deus, o paciente ficou satisfeito com o tratamento. Sorrir não custa nada, mas vale muito. Vale muito, vale muito. Isso é um outro caso também, que a paciente chegou já com comprometimento total dos dentes, tanto superiores quanto inferiores,
E ela já tinha alguns implantes superiores, mas foi feito uma prótese sobre implante superior e inferior também. Legal. Eu vou com a próxima. Ah, a foto da Olha equipe aí, ó. lá. Isso aí é uma Parte, uma né? parte da Parte da equipe, parte da equipe. isso aí eu e o Fabinho no consultório. É muito bom trabalhar com pessoas queridas, pessoas que Todo mundo sorri, são né? solidárias com o ser humano que senta ali no consultório. Todas elas são muito bem-quistas por todos os pacientes. Os pacientes adoram essas meninas, elas são extremamente colaborativas, são pessoas do bem, é fantástico. O consultório tem uma energia, graças a Deus, muito boa. Isso é muito importante, né, Antônio? Isso é bom, a gente funciona bem. E fala pro Sandro, a mais nova ali tem quantos anos? A próxima. Trabalhando junto? Trabalhando junto, eu acho que já tem 10. Essa é... Luana tem 10? Tem 10 tem anos. 9 ou 10 Ou anos. 9 ou 10 Eu tenho anos. uma que trabalha comigo há 18 anos, né? 18 anos. E essa dupla aí? Essa Romário e Bebeto da Copa de milhões. 94? Parece Romário e Bebeto na Copa de 94. Eu fico até emocionado que você me fez revisitar minha biblioteca de fotos aqui. Manda as fotos. Aí eu fui. Muito maneiro, Eu falei, cara, precisava achar uma foto minha com o Antônio no A dupla, consultório. né? E na verdade, assim, Irmão você de não alma, sabe né? o quanto Ah, que eu me sinto realizado de trabalhar num ambiente que o Antônio, na verdade, quem Virou, assim, idealizou- virou uma dupla, igual tem os amigos meus também que... Na verdade, assim, é mais do que uma dupla. É tanta gente fazendo parte disso, né? Tanta gente, deu certo. A gente tem uma energia boa, graças E a a Deus, são gente pessoas fala, muito né? bem, que trabalham Acho com que a toda gente. profissão, né, Sandro, tem seus desafios. Verdade. Tem suas, né, intercorrências e tudo. E ter um ambiente favorável é um grande passo. Já é 50%, tem que chegar ambiente- bem, o ambiente passa tranquilo, por um calmo, alinhamento. né? Dizem que a gente é produto do meio, né? Isso passa por um alinhamento de expectativa de todos, de valores. Então, isso é O que realmente está incomodando, o que não está... trabalhar de forma interdisciplinar é muito desafiador. Agora tem a NR01, que é uma nova lei que vai agora entrar em vigor, que toda empresa precisa cuidar da saúde mental dos funcionários. É uma lei que, se não fizer, né, vai ter multa, enfim. Então, todas as empresas têm que se adaptar a isso. Porque é importante ter também essa reunião semanal, como você fala que tem. O que está te incomodando? Tem alguma coisa te incomodando? Sim. Para a pessoa estar eu uma vez eu vi uma... Eu não lembro quem era, mas... Enfim, falando sobre... Olha só, se vocês querem tornar o consultório de vocês uma empresa, não tem que ligar para a funcionária estar mal, com o filho é problema dela, resolve. Eu sou completamente oposto a isso. Lá a gente tenta acolher todo mundo e todos da melhor maneira possível. Se está com problema, senta aí, conversa com a gente. O que a gente pode ajudar? O que a gente pode melhorar? O que a gente pode fazer? Eu acho isso fundamental para a pessoa ir trabalhar num ambiente sadio, né? Um ambiente Colaborativo. saudável, que te permita fazer esse tipo de coisa. Eu vi isso, eu achei estranho. Eu falei, realmente, se você pensar só na parte financeira, monetária, negócio, talvez realmente você não tem que nem estar aí, mas o ser humano não é isso. Sim, né? não é O ser isso. humano não é isso. E, na verdade, não é só a arrecadação que a gente quer, né? Não é só o financeiro. É um conjunto, né? Isso é a O foto dinheiro do vem Fábio aí, ó. atrás. Do Isso aí, Fábio, isso é verdade. Isso é missão congresso, impossível? congresso, Essa é a missão... Tentando dividir um pouco Conhecimento. dos nossos bastidores, né? Eu acho que sim. É o que eu faço também, né? Exatamente, né? Quando a gente Trazer palestra, a gente leva um pouco do nosso conhecimento. do nosso né? conhecimento e de compartilhar. Eu acho que o ser... Compartilhar o conhecimento, né? Você está numa posição de... Você até Antônio, melhora no durante conhecimento. Muitos anos, Antônio deu aula, e você estar numa posição dessa de poder contribuir com a formação de alguém, servir, de certa forma, como inspiração para alguém, é algo, primeiro, é genuíno, porque isso é absolutamente... me faz muito bem. E Você fica melhor, porque quando a gente ensina, a gente acho, reforça exatamente, o nosso a gente conhecimento. organiza as ideias, a gente... eu acho que é uma área de atuação que me preenche próximo aí. bastante. É muito legal. Qual é a próxima? Aí, você lá também, lá. Na verdade, hoje eu divido boa parte do meu tempo Com isso também, para... entre o consultório e a parte da educação. Aí, sabedoria, essa frase é muito legal. Sabedoria é saber as coisas antes que aconteçam. É uma intuição de dentro. Você sabe o que fazer, mesmo sem entender a lógica do que está fazendo.
É, sabedoria de Deus, isso aí. Como que é o espiritual? Vocês buscam o espiritual também? Sim, isso Cada é um tem o importante, seu, né? Absolutamente. Mas é importante que a gente tenha... Lá no consultório é eclético. Cada um tem uma busca, o importante é ser... Não importa o caminho, importa é fazer o bem, né? Ser o bem, né? Mas... Na prática, né, Antônio? Cada um lá tem Ali eu acho que é a prova maior, né? Ali tem tudo. Aí é que, mais uma vez, Qualquer reforço a alegria que é de trabalhar dentro de um ambiente desse. É muito importante. De respeito, né? De entendimento, né? Eu acho que E isso, final de semana isso é vocês mágico. não trabalham, né? Final de semana... Antônio trabalha... Porque eu trabalho de segunda a segunda, principalmente final de semana. Trabalha. Natal, Ano Ele vai Novo. falar que não, mas ele trabalha. Não, mas tem diminuído bastante. Porque eu trabalho Natal, Ano Novo, Carnaval, que é alta temporada para mim, né? Para você é verdade. Recaída, alta temporada. Clínica, cemitério cheio, clínica cheia, cadeia cheia, porque o pessoal tá murchado, já tô bom, fala tô bem, e acelera no Natal, no Novo e Carnaval. Na verdade, eu não trabalho propriamente, mas os pacientes não saem da nossa cabeça. Não sai, Nossa, fica ligado acho o que a tempo gente, todo, planejamento e tudo, a gente está toda hora revisitando aqui uma parte no cérebro, e isso acontece sábado, domingo, não tem dia, não tem hora, né? O que é sagrado para você hoje na sua vida? É uma pergunta que fizeram para mim, né? E eu falei, sobriedade. Ele, gostei. Porque sem a sobriedade eu não tenho Deus, não tenho mãe, não faz nada. No meu caso, né? O que é sagrado para mim é a sobriedade. É o meu maior patrimônio emocional. Cara, eu não abro mão por nada. A sobriedade é tudo para mim. Esse é o sagrado. Cada um tem o seu sagrado. Cada um tem o seu. Qual é o seu? Ser uma pessoa generosa. Que é a generosidade. Eu acho que a generosidade é algo que me trouxe quase que tudo que eu tenho. Tudo, hoje é a partir da conexão, da doação. Legal. Acho. E você, Antônio? O que é sagrado? Olha, eu acho que eu não consigo te definir isso assim muito precisamente Academia, como você vocês. não gosta de academia? Não. Na verdade, na academia hoje em dia eu vou por pura, única necessidade física para me aguentar, mas já gostei, mas hoje em dia não gosto. Vou por necessidade mesmo de fazer. Mas na verdade o que eu busco muito em mim, a espiritualidade. eu acho que sim. Eu ia falar isso. Na verdade eu me dou muito ao meu trabalho por uma série de motivos e porque tenho realmente uma missão. Eu não sei ainda se é a minha missão, mas me traz muito prazer o que eu faço, o trabalho. Eu gosto muito, eu até costumo falar que o Fabinho fala que no final de semana às vezes eu fico no consultório, eu fico às vezes fazendo dente, porque eu gosto de desenhar dente e gosto hoje em dia de fazer o dente. E aquilo para mim é uma terapia, porque eu fico sozinho no consultório, fico quietinho, fico ouvindo às vezes umas palestras. Eu particularmente gosto muito do espiritismo, sou espírita, então eu ouço uma palestra de espírito ou outra. Mas na verdade eu acho que a minha maior busca como um ser humano assim é tentar me melhorar moralmente a cada dia que eu passo, né? Inventário moral, né? Uma série de situações, mas se eu quiser, assim, rapidamente suscitar tudo, eu acho que eu quero, gosto e procuro, a cada dia que passa, moralmente, eu me melhorar como um ser humano, seja ele como for, para você, ou para ela, ou para ele, ou para os meus pacientes. Interessante você falar isso. Mas eu busco isso. Interessante você falar isso, porque eu trabalho também em algumas clínicas, né? Eu não tenho clínica, mas eu vou em clínicas, faço palestras e vou visitar pacientes. Geralmente tem os 12 passos. E tem o primeiro passo, que é a aceitação, a pessoa se render, né? Só assim que a pessoa vence, se render ao tratamento, falar, não, realmente, chegar nesse lugar, né? Falar, não, realmente eu preciso me tratar porque eu perdi o controle. Esse é o primeiro. 12º é levar a mensagem, que eu faço também, que é levar a mensagem de fé e de esperança. Mas tem um passo, que eu acho que é o 8, que é fazer um inventário moral da sua vida. A pessoa escreve para mim, né? Ela escreve, né? Faz um inventário, né? O que ela fez no passado, na época do consumo e agora na sobriedade, para fazer uma reparação, uma restauração. Teve um caso muito interessante, fui levar minha mãe no salão, aí o menino lá falou, ela vai sair daqui só daqui a 5 horas. Eu falei, tá bom, eu espero. Aí o cara, você não entendeu. Você vai fazer alguma outra coisa, porque sua mãe vai sair daqui a 5 horas. Eu falei, ela me esperou 20 anos, cara. O que são 5 horas? Caraca, o cara começou a chorar, o salão começou a chorar. Eu falei, pô, viu?
20 anos sofrendo comigo, esperando o filho voltar. O filho pródigo, que sou eu, que voltei, né? O filho pródigo. Parábola do filho. E aí o cara começou a chorar, mas é verdade. Ali eu faço muita restauração, reparação. Esses dias a minha mãe falou assim: você não cansa de me agradar, não? Minha mãe brinca comigo. Mas você era um filho de mentira, agora você é um filho de verdade. Eu ouço coisas delas assim que me deixam muito feliz. Eu só agradeço, porque eu vejo muita gente morrendo por pouco do que eu fiz, né? Porque eu fiz muita coisa errada mesmo e estou vivo, é um milagre, né? Então, todo dia eu me belisco, cara. Como que eu estou vivo e como que eu virei terapeuta, né? Que é algo que também eu caí de paraquedas num curso e eu falei, pô, eu vou saber como funciona. Sandro, caiu em paraquedas nada. Foi Deus, né? Pô, cai Me nada. colocou lá. Não existe o acaso, amigo. Não tem essa. Você talvez consiga passar uma experiência que poucos terapeutas têm. Que você viveu, amigo. Você viveu aquilo. Na pele, Na né? pele. E viver na pele determinadas situações faz com que você tenha uma abordagem de uma maneira muito exata e específica, porque você conviveu ali no meio, você sabe que isso não foram Você 2 pensa dias. igual a pessoa. Não foram Exato. 2 dias, foram 20 anos, amigo. Te dá a escola, 20 anos Foi te dá a PhD, escola. mestrado e Pô, doutorado. te dá a escola, te dá a Foi escola. E essa verdade. maneira de abordagem, e é o que você estava falando no começo, faz toda a diferença de como você sabe abordar aquela pessoa. Verdade. Você consegue realmente obter um resultado muito mais efetivo, com menos custo, menos tempo, mas é mais assertivo. Então, isso é fantástico. Isso é fantástico. Isso Teve é obra do Papai do Céu. É certeza. Eu fiz um vídeo que eu falei assim: a cocaína destrói o império, a maconha não te deixa construir um. Eu vi isso, eu vi. Usar a droga é pagar para sofrer com a ilusão de ser feliz. O cara teve 19 milhões de visualizações. Eu vi isso. Aí um amigo meu que mora na Austrália falou: caraca, seu vídeo tá bombando aqui. Eu mas falei, foi mas eu nunca fui para a fantástico. Austrália. Mas o meu vídeo foi, né? E aí eu recebi um e-mail de uma moça, ela falou assim: Sandro, eu não te conheço. Eu sou casado e moro em Portugal. Só em ver seu Instagram, eu entendi que eu tinha que mudar para o meu marido mudar. Hoje ele está sóbrio. Exatamente. Olha aí, ó. Exatamente. Porque se o dependente evita a primeira dose, a família precisa evitar a primeira discussão. Exatamente. Entendeu? E chamar um terapeuta. Não precisa ser eu, pode ser qualquer outro, mas quando você vai na terapia, você não consegue se enxergar, né? Você não consegue ver seu nariz, né? Alguém que tem que falar, seu nariz está sujo. Você não consegue, ninguém... Né? Caroço de feijão no dente. Alguém que tem que falar, limpa aí, porque não dá para você ver. Então, a terapia é mais ou menos isso, né? É terapêutico. Fazer atividades terapêuticas e também falar na terapia o que você quer falar. Colocar para fora, vomitar. Por que a panela de pressão não explode? Por causa da válvula de escape. É isso, entendeu? Então, a minha dose de esperança, vamos cada um deixar uma dose de esperança. A minha dose de esperança, pessoal, é pedir ajuda. É um ato de coragem e sabedoria. Não tenha vergonha de pedir ajuda. Vai lá no meu Instagram, @terapeuta Sandro Barros, e fala: eu preciso de ajuda, eu preciso fazer terapia. Aí não tenho dinheiro. Vai para o Domingo Social que eu atendo gratuito. Não tem desculpa. Um beijo. Manda aí agora sua dose de esperança aí para a câmera, essa aqui. Bom, minha dose de esperança é... Eu acho que eu vou copiar tudo. A minha dose de esperança é... Péssima escova. Busque a saúde bucal o quanto antes. Ter o contato com um dentista o quanto antes para que seja orientado de forma correta, de forma responsável, para que você, de fato, o que a gente quer ter? Os dentes para o maior tempo possível dentro da nossa boca. Então, para que realmente você tenha isso em mente, e isso é fácil de entender, Sandro. Sim. Quanto que você pagaria para ter um dente na boca, né? Ou para você... Sim. Você pagaria... Mastigar, para poder pra tudo, né? olhar no quanto que espelho e se sentir. Então, assim, para que realmente você tenha a condição de ter seus dentes na boca o maior tempo possível, busque orientação. Faça cuide dos seus manutenção. dentes, manutenção, que, para mim, eu acho que esse é o A grande dose de barato. esperança. Exatamente. É A prevenção é o melhor do que o A tratamento. prevenção é a melhor solução. Prevenção, É a melhor solução. É Sempre o nome foi, da minha né? palestra. Sempre A foi. prevenção é a melhor solução. Prevenção é o melhor tratamento. E a prevenção, ela se dá com o quê? Com a informação. A informação, isso aí.
E você, Antônio? A minha dose de esperança, na verdade, eu posso me alicerçar odontologicamente nas palavras do Fabinho, que foi fantástico aqui, como sempre com carinho nas palavras dele. E é verdade, prevenção sempre foi o melhor caminho para se evitar qualquer tipo de tratamento posterior, né? Então, não tem como isso. Isso seja na saúde bucal, na saúde sistêmica, na saúde mental, que é extremamente importante cada vez mais no mundo de hoje em dia, né? Sim. A gente precisa realmente ter paz e saúde mental. Então, minha dose de esperança é isso. Procure se conhecer para que seja o melhor ser humano a cada dia que passa. Para fechar, porque se deixar a gente fica aqui umas 3 horas aqui, que tem muito assunto ainda para fazer. Mas para fechar, é importante deixar aí, né? Como que a pessoa te acha, que de repente ela quer te achar, seu Instagram, né? Ou o nome da sua empresa, não sei. Na verdade, meu Instagram é @GuedesFábio, com 2 Os no final. Eu trabalho de forma clínica, né? Atuo de forma clínica no Leblon e na Barra da Tijuca. E, como eu falei, divido parte do meu tempo hoje lecionando. Qualquer coisa também, meu Instagram, @terapeuta Sandro Barros, eu encaminho esses 2 profissionais para você, né? E o nome da empresa, qual o nome da sua empresa? Do seu nome, né, Antônio? Antônio Pedrosa Odontologia. Eu vi o logo lá. Antônio Pedrosa Odontologia. É na porta dos 2 consultórios, né? Então, mas de repente dá para te achar também na rede social. A gente vai tentar achar ele. Obrigado, Sandro. Sandro, foi um prazer, irmão. Valeu. Positividade. Sempre.